Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental, semana 2. Vamos lá? Gente, então vamos começar fazendo a leitura desse texto aqui, ó. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na devida ocasião. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. O nome disso é relacionamento abusivo. Agora vamos às perguntas. Questão 1. Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do tempo no enredo. Então, você vai grifar as expressões ou os trechos que expressam tempo, que dão ideia de tempo, de passagem de tempo, em cada uma dessas frases, desses trechos do texto que estão colocados aqui. Então, na letra A, você tem: passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Qual que é a expressão que explica quando que esse fato, que essa ação ocorria? É esse trecho aqui, ó. Passava manhãs. Se você quiser grifar só a palavra manhãs, também fica certo. Letra B. E mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. A expressão que denota tempo é a palavra depois. Letra C. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se. Quando que essas flores passaram a ficar tristes e censuravam-se? Foi depois que o jardineiro saiu. Então, a palavra que expressa a ideia de tempo é a palavra depois. Então, questão 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? O girassol era a única flor que não conversava com o jardineiro, só o ignorava. Então, o girassol é um dos personagens principais da história, porque ele era a única flor lá do jardim que não conversava, que não dava atenção para o jardineiro, embora o jardineiro continuasse insistindo em chamar atenção, em prestar os cuidados para o girassol. Questão 3. Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto? O dono do jardim não era sensível como o jardineiro. Era um homem mais pragmático. Pragmático significa prático, objetivo. Então, já que o espaço aqui o PET deixou para colocar a resposta dessa pergunta não é muito grande, você pode responder só desse jeito aí que eu vou considerar correto. Mas a partir da leitura do texto, a gente consegue subentender um monte de informações a respeito desse dono do jardim, desse personagem que é o dono do jardim, que apareceu só num pequeno momento no texto,
mas só com base no que foi escrito lá a gente consegue subentender um monte de coisa. A gente consegue interpretar um monte de coisa, como por exemplo, mas também podemos dizer que ele, o dono do jardim, é um homem de posses, pois tem uma casa com jardim com variadas flores e tem dinheiro para pagar um jardineiro. Ele é um capitalista, ele não gosta de gastar dinheiro à toa. Tanto é que mandou o jardineiro embora por achar que o seu dinheiro estava sendo desperdiçado. Além disso, ele é individualista, egoísta e mesquinho. Se você quiser colocar esses adjetivos na sua resposta, também fica bastante completo. Pois quer um jardim bonito, cobra a eficiência do funcionário, não aceita desperdiçar seu dinheiro, mas não cumpre as leis trabalhistas. No texto fala que a carteira do cara, a carteira de trabalho, só foi assinada na hora de mandar embora. E isso é ilegal, é manobra para economizar dinheiro. Tudo isso mostra como os textos literários, porque esse texto aí é um conto, né? São especiais, uma vez que eles dão a possibilidade do leitor ir além do que está escrito, criando novos significados e interpretações. Inclusive, essa é uma das características do texto literário, é porque ele dá margem para diferentes interpretações. Questão 4. Retire do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Como exemplo de fala do narrador, você vai pegar lá no texto qualquer trecho que não contenha aspas. Então, vai lá no texto e escolhe um pedacinho, um trecho, uma frase que não tenha o sinal de aspas. Aí você vai estar colocando uma fala do narrador. E na fala do personagem, é só você ir lá no texto e encontrar algum trechinho que esteja entre aspas. Então, você vai procurar e vai colocar aqui nessa resposta qualquer trecho do texto que contenha aspas. Aí você vai estar colocando uma fala do personagem, porque o sinal de aspas é o sinal que a gente utiliza para indicar a fala de um personagem. Essa é uma das funções das aspas. Atividade 2. Leia os textos e responda. Para contar estrelas. Pai, como é que a gente conta estrelas do céu? Perguntou Lelê. O pai, baixando o jornal, foi logo fazendo pose de explicação. Bem, existem equipamentos especiais para isto. Eles tiram fotos do céu e fazem medições. E tem o Hubble, que é o bambambam dos telescópios, mas só os cientistas podem usá-lo. Então, cada um conta com o que tem nas mãos. Ah, disse Lelê com admiração, mesmo sem ter entendido muito bem. Ele ainda estava no 2º ano. A mãe o chamou na cozinha para um lanche. Ele se sentou à mesa, pensando ainda no que o pai tinha dito. Decidiu perguntar para ela também. Isso seu pai deve saber. Por que não pergunta para ele? Já perguntei. Ele falou várias coisas, mas não entendi direito. O que cada um tem nas mãos e... Ora, nas mãos a gente tem dedos. Por que você não conta nos dedos? Disse a mãe, que era bem mais esperta que o pai nos assuntos práticos. Pensou Lelê. Assim eu sei. E foi logo devorando o sanduíche. Uns minutinhos depois, Lelê já estava no quintal. Olhava para o alto, bem fundo no céu, de estrelas. Para começar, mirou a mais brilhante e passou a contar em voz alta. 1, 2, 3, recolhendo um dedo de cada vez. Chegou até 10. Olhou para as mãos, olhou para o céu. Suspirou. O problema é que ele tinha só 10 dedos e o céu tinha muito mais estrelas. Desanimado, sentou-se na varanda, apoiando o queixo nas mãos. Sua avó, que sempre observava tudo bem quietinha, foi lá falar com ele. O que foi, filho? Nada. Sabe, eu conheço um jeito de fazer caber todas as estrelas na mão, de uma só vez.
Lelê olhou desconfiado, mas ficou atento, esperando o resto da história. Está vendo as estrelas lá em cima? São tão pequenininhas, não é mesmo? Pois então, basta você olhar bem para elas, como se fossem grãozinhos de areia. Daí você passa a mão assim, por todo o céu, como se estivesse varrendo, e fecha de uma vez no final. Depois, chacoalhe bem e põe em cima do coração, pegando emprestado um pouco da luz delas. Ela deu então uma piscadela e foi se levantando para entrar em casa. Lelê percebeu uma emoção estranha no peito. Sentia uma saudade imensa da avó. Queria que ela morasse com ele para sempre. Desde então, sempre que tinha vontade, Lelê contava as estrelas do céu, e num punhado só. Questão 1. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Nas partes que são do narrador, ou seja, aquelas que não são iniciadas com travessão, você pode perceber a presença de vários pronomes na terceira pessoa, como ele e ela. E nessas partes, a maioria dos verbos também está na terceira pessoa. Por exemplo, sentou-se, olhou, percebeu, chamou, passou. Isso significa que o foco narrativo, ou seja, o tipo de narrador, é observador. O que é narrador observador? É aquele que só conta os acontecimentos, mas não participa deles. Então é isso que está perguntando aqui, ó. Lá nesse texto que a gente fez a leitura, o narrador participa da história? Ele é um narrador personagem? Ou ele é só um narrador observador? Aquele que só conta o que aconteceu sem participar da história? Então, a gente observou que ele é um narrador que só conta o que aconteceu. Ele não participou dos fatos. Questão 2. Qual conflito gerou o enredo? Conflito é o problema ou o acontecimento que acaba com a tranquilidade inicial da história. Então, imagina assim, as pessoas da família da história estavam de boa, vivendo suas vidas, fazendo suas coisas rotineiras. Aí, o menininho cismou que queria saber como contar estrelas. Então, ele pergunta para o pai, para a mãe. Se ele não tivesse ficado com essa curiosidade de saber como contar estrelas, essa historinha não teria acontecido, não é mesmo? Então, esse é o conflito gerador. O que você vai colocar como resposta, então? É isso aqui, ó. A curiosidade do menino em saber como contar estrelas. É a partir desse fato, a partir desse acontecimento, que o restante da história se desenrola. Questão 3. As indagações da criança foram respondidas em que momento? Então, você pode colocar assim, quando ele perguntou ao pai e quando perguntou à mãe, ele teve respostas, mas só ficou satisfeito com a explicação dada pela avó. Questão 4. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então, cada um conta com o que tem à mão? Ele quis dizer que cada cientista dispõe de algum tipo de equipamento ou técnica para contar estrelas. Mas as pessoas comuns não podem usar esses equipamentos. Então, usam o que estiver ao seu alcance. Questão 5. Após o desenvolvimento do clímax, que é a parte que gera mais tensão, mais expectativa, mais emoção na história, passada a atenção, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Essa eu vou deixar com vocês, tá, gente? Vocês que vão responder. Pensa aí, com base no texto, qual o sentimento que o menino e a vovó dele sentiam um pelo outro? Resuma essa resposta aqui em uma única palavra. Qual que é o sentimento que eles sentiam um pelo outro? Então, você vai colocar essa resposta aqui com uma palavra só. Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. Aí você tem aqui 2 vagalumes. Como que eu sei que são 2 vagalumes? É porque eles têm anteninhas, têm asinhas e o bumbumzinho deles aqui está brilhando, aqui o brilho. Então, são 2 vagalumes
que estão sentados aqui em um galhozinho de planta, de flor, sei lá, de uma árvorezinha qualquer, nos galhos secos de uma árvore qualquer, e estão olhando para a noite, né? Aqui está representado o tempo no qual está se passando essa historinha aqui, é a noite, e aí eles estão conversando, estão filosofando. Aí um vagalume vai e fala assim para o outro: o que acha que vai acontecer depois do fim do mundo? Aí eles ficam olhando para o céu, né? Geram uma expectativa sobre a resposta, e no final o outro vagalume vai e fala assim, ó: o início de outro. Aí, o que ele quis dizer com isso? Essa resposta não é fácil de dar, não. A gente tem que ficar pensando, refletindo, para tentar entender o que esse vagalume quis dizer, o que o autor desse texto quis dizer. Então, esse texto aqui, ele acaba levando a gente a uma reflexão. Isso vai ser importante para a gente responder as questões que vêm abaixo. Questão 1. Que elemento mostra o tempo no texto? Então, eu falei para vocês que essa historinha aí, essa tirinha, se passa no período da noite. Como que eu sei disso? É por causa desses elementos aqui, ó. A cor azul escura e os pontos brancos, as estrelas, representando o céu noturno. Então, a cor do fundo dessa tirinha e esses pontinhos brancos aí fazem a gente imaginar o céu noturno. Então, isso aí foram elementos que representam o céu noturno. Então, a gente acaba subentendendo que essa historinha se passa no período da noite. Questão 2. Qual a função das reticências no último quadrinho? A fala do segundo vagalume aqui no último quadrinho terminou com esses 3 pontinhos aqui, ó, com as reticências. O que elas querem dizer? O que elas significam? É o seguinte, ó. As reticências, elas foram usadas para deixar as coisas no ar, entre aspas, interrompendo o pensamento, de modo que o leitor vai ficar refletindo sobre essa mensagem. Então, uma das funções das reticências é interromper o fluxo de pensamento, de modo que o leitor vai finalizar, vai concluir aquele raciocínio lógico. A interpretação sobre o que vai acontecer depois que o mundo acabar é que vai surgir um outro mundo. Mas o que isso significa? Então, a gente vai ficar refletindo para tentar entender o que o autor quis dizer com isso. Então, o uso das reticências foi para estimular a nossa reflexão, a nossa interpretação sobre uma possível resposta filosófica para essa questão. Questão 3. Qual a semelhança desse texto com a narrativa da atividade anterior? O que essa tirinha e o texto do menininho que queria saber como que conta estrelas, o que esses 2 textos têm em comum? Os 2 textos têm um caráter emotivo, tocam os sentimentos do leitor, fazem com que ele fique refletindo sobre os sentidos do texto, sobre a mensagem que o texto quer passar. Porque lá, quando a vovó explicou como que o menininho fazia para contar as estrelas do céu, na verdade ela só estava querendo fazer uma espécie de uma brincadeira, né, com ele. Lá você passa a mão assim no céu e pega todas as estrelas de uma vez e coloca a luz delas dentro do seu coração. Lógico que isso é uma metáfora, né? Lógico que isso não é de verdade, é uma brincadeirinha dela com o netinho dela. Só que isso aí foi uma coisa que tocou fundo no coração dele, porque depois, quando ele sentia falta da avó dele, quando ele sentia saudade da avó dele, ele fazia esse movimento, né, de fazer de conta que tá pegando as estrelinhas e colocando no coração, e aí ele lembrava dela. Então isso aí, essa historinha, né, essa cumplicidade entre os dois, acabou gerando essa lembrança afetiva, essa lembrança carinhosa que ele tem sobre a história, né, sobre aquele momento que ele viveu com a avó dele. Esses 2 textos fazem a gente ficar emocionadinho e ficar refletindo sobre o significado desses 2 textos aí. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 2 do PET do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Selma Teixeira, Raul Gabriel Freitas, Renata Luiza, Carol,
Luana Alves da Silva, Zilda Ferrares, Raquel da Costa, Eduardo José Santiago, um salve pro Pedro, Brenda, Crislaine Santos, Natália Oliveira, Maria Helena Melquiades e também pra Isis e pra todo mundo de Barroso. Um salve pro Marcos Blue, Nick Araújo, Cauã Gamer Fernandes. Um salve pra Vitória, Amanda Brás, Belle Atualiza, Cauã Silva, Calita Priscila da Luz, Eduarda de Cássia e pra todo mundo de Araújos. Cauane Silva, um salve. Andréa Ribeiro, Lavínia Victória, Maria Fernanda, um salve. Maria da Conceição, Vitim Silva, Luan José, Roberta Ferreira, Júnior Freitas Silva Júnior, Bacon Jack V, Sandra Cardoso, um salve. Soraya Rodrigues, Karine Oliveira, Roberta Ribeiro e para todo mundo de Nanuque, Laurene Teixeira Ribeiro, um salve. E para todo mundo de Santo Antônio do Retiro, Valdinei Simão dos Reis, um salve. Cauã Camargos, Sarinha, um salve. Hugo Gustavo e para todo mundo de Campos Altos, Isabela Ariane, Aprendendo com Cirleia, Cíntia Pereira, um salve. Um salve para Lara e para Beatriz Afonso. E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço para vocês e um salve. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!